Fala pessoal, tudo bom? Bom, esse é o nosso segundo vídeo sobre a parte de cinética química. Lembrando de alguns conceitos do vídeo passado, tá? Que a cinética química ela estuda a velocidade com que uma reação química ocorre e os fatores que influenciam na velocidade dessa reação. Então, na aula de hoje, vamos ver os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química e como você varia esses fatores para a reação ocorrer de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Bom, o primeiro fator que influencia na velocidade de uma reação química é chamada de superfície de contato. Tá? Então, quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida será a reação. Para entender superfície de contato, considere, por exemplo, esse primeiro experimento aqui. Aqui você tem uma figura que eu vou chamar de 1 e aqui você tem uma figura que eu vou chamar de 2. Essa figura aqui ela mostra a seguinte coisa. Você tem a dissolução de um comprimido efervescente quebrado e você tem a dissolução de um comprimido efervescente inteiro. Quando você pega um comprimido efervescente inteiro e quebra, você está aumentando a superfície de contato desse comprimido. Ou seja, você está deixando ele mais esfarelado, vamos dizer assim. Então, se você tomar o comprimido, se você pegar o comprimido quebrado e o comprimido inteiro, e se você colocar os dois ao mesmo tempo em um recipiente com água, você vai observar que o comprimido efervescente triturado ele se dissolve mais rápido do que o comprimido inteiro. Por que ele se dissolve mais rápido? Porque a superfície de contato do comprimido triturado ela é maior. Então, a dissolução no caso 1, comprimido triturado, é mais rápida do que a dissolução no caso 2, comprimido inteiro. Porque no comprimido triturado a superfície de contato é maior. Segundo exemplo, podemos notar a reação de combustão entre uma palha de aço e um prego. Tanto a palha de aço como o prego, eles são feitos do mesmo material, aço. Então, por exemplo, se você faz a combustão de uma palha de aço e de um prego, você vai notar que a palha de aço ela entra em combustão mais rápido, ela queima mais rápido do que o prego. Por que ela queima mais rápido do que o prego? Porque a palha de aço tem uma superfície de contato maior. Ok? Bom, segundo fator que influencia na velocidade de uma reação química é a temperatura. Então, quanto maior for a temperatura do sistema, mais rápida a reação ocorre. Quer ver um exemplo? Os alimentos, por exemplo, quando são cozidos em uma panela de pressão, comparado com uma panela comum, eles cozinham mais rápido em uma panela de pressão do que na panela comum. Por quê? Na panela de pressão, primeiro a pressão é maior. Com o aumento da pressão, também ocorre um aumento na temperatura. Então, como a temperatura no interior da panela de pressão é maior e também a pressão, os alimentos eles vão cozinhar de forma mais rápida. O segundo caso que podemos observar é que os alimentos geralmente eles são guardados na geladeira. Por que eles são guardados na geladeira? A geladeira tem uma temperatura menor. Quando esses alimentos são submetidos a uma temperatura menor, a velocidade de apodrecimento deles, por exemplo, ela se torna mais lenta. Então, quanto maior for a temperatura, mais rápida é a reação. Quanto menor for a temperatura, a reação ela ocorre de forma mais lenta. Terceiro fator que influencia na velocidade de uma reação química é o catalisador. Tá? Um catalisador nada mais é do que uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química. E como o catalisador aumenta a velocidade de uma reação química? O catalisador ele tem a função de diminuir a energia de ativação da reação química. Vamos ver isso graficamente. Bom, aqui você tem um gráfico de energia, certo? Versus o caminho da reação. Esse gráfico aqui, já vimos ele anteriormente, então note o seguinte. Aqui você tem reagentes e aqui você tem produtos. Lembra da teoria da colisão? Os reagentes colidem entre si, quando essa colisão é efetiva, tem a formação do complexo ativado. Após a formação do complexo ativado, tem a formação dos produtos. Então note, aqui temos duas curvas. Essa curva aqui mais alta, enquanto temos essa curva aqui mais baixa. Essa curva mais alta, ela tem essa
energia de ativação. Essa curva aqui mais baixa tem essa energia de ativação. Então, imagine o seguinte. Imagine que você está no pé de uma montanha. Qual é a montanha que você consegue atravessar mais rápido? Essa montanha 1 ou a 2? A 2, como ela é mais baixa, você consegue atravessar ela de forma mais rápida. É semelhante à reação. Ou seja, essa reação aqui, que está representada pela curva 1, é uma reação que ela está ocorrendo sem catalisador, ocorre de forma mais lenta, enquanto essa curva 2 aqui, ela está representando uma reação com presença de catalisador, ou seja, a reação está ocorrendo de forma mais rápida. Então, se você notar, qual é a diferença da primeira para a segunda curva? É a altura dela, onde a altura é representada pela energia de ativação, ou seja, a curva 1 ela está sem o catalisador. Quando eu adiciono o catalisador diminui a energia de ativação, tornando a reação mais rápida. Então, esquematicamente, podemos representar assim. Quando adicionamos o catalisador em uma reação, o catalisador ele diminui a energia de ativação dessa reação e essa reação ela ocorre de forma mais rápida. Exemplo de um catalisador pode ser observado, por exemplo, quando você coloca água oxigenada em um ferimento. Tá? Ao colocar água oxigenada em um ferimento, você nota que a região ela começa a espumar. A água oxigenada ela é uma substância que ela está sempre se decompondo. Lembrando que a água oxigenada ela tem essa fórmula aqui, H2O2. A água oxigenada ela se decompõe em água e em gás oxigênio. É por isso, por exemplo, quando você compra um frasco de água oxigenada, o frasco de água oxigenada é opaco, ele não deixa a luz passar. Porque até mesmo a luz, quando entra em contato com a água oxigenada, ela acelera a decomposição da água oxigenada. Acelera, liberando H2O e O2. Nesse caso aqui, a liberação de O2, essa espuma aqui que você está vendo, ela é devido à catalase, tá? A catalase é uma enzima que está presente no sangue e a catalase ela é chamada de um catalisador biológico, ou seja, quando a catalase entra em contato com a água oxigenada, a catalase acelera a decomposição da água oxigenada. É por isso que quando você observa no seu ferimento, você tem a formação dessa espuma aqui. A formação dessa espuma nada mais é do que a decomposição mais rápida da água oxigenada pela presença da catalase. Ok? O terceiro fator que influencia na velocidade de uma reação química é a concentração dos reagentes. Tá? Quanto maior for a concentração dos reagentes, mais rápida é a reação química. Como exemplo, podemos citar o seguinte. Se pegarmos, por exemplo, zinco metálico e colocarmos o zinco metálico em uma solução diluída de ácido clorídrico e a mesma peça de zinco metálico colocarmos em uma solução concentrada, a solução diluída, esse desenho 1, a solução concentrada, esse desenho 2, vamos notar que o zinco ele vai reagir mais rapidamente com a solução mais concentrada. No caso aqui eu me enganei, uma solução de ácido sulfúrico. Então, quanto mais concentrada for a solução, quanto maior for a concentração dos reagentes, mais rápida será a reação. Isso ocorre devido que uma solução, por exemplo, de baixa concentração, você tem poucas colisões entre as moléculas dos reagentes. E uma solução, por exemplo, de alta concentração, o número de colisões já é mais elevado. Como o número de colisões já é mais elevado, a reação ela ocorre de forma mais rápida. Então, lembra, os três fatores que influenciam na velocidade de uma reação química são concentração, temperatura, catalisador e superfície de contato. Bom, tem essa questão aqui do Enem para a gente exemplificar o que acabou de ser visto. Vamos lá. Ele diz assim, a hematita Fe2O3, esse número aqui devia estar subscrito, tá? Além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia. Importante matéria-prima na indústria agroquímica.
O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Veja, ele está dizendo que a hematita é utilizada como um catalisador. Qual é a função de um catalisador? É diminuir a energia de ativação para deixar a reação mais rápida. Então ele está se referindo ao catalisador. Vamos lá. Ele diz assim, o uso da hematita diminui a rapidez da reação. Não, ela aumenta, já que a hematita é um catalisador. Letra B, diminui a energia de ativação da reação. Lembra, qual é a função do catalisador? Aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Então, alternativa letra B. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Abraço a todos.